Olá, o Interesse Público começa com um alerta. Doenças até então erradicadas como sarampo e poliomielite podem voltar a ameaçar o Brasil. O motivo? A taxa de vacinação caiu e muito. Casos de sarampo foram registrados no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. E pior, 2 mortes em Roraima e uma no Amazonas, um bebê de apenas 7 meses. Continue com a gente e saiba o que pode acontecer com a saúde dos brasileiros. Mais de 300 municípios foram cobrados pelo MPF para adequar vacinação de crianças. A vacinação nos protege individualmente, mas também protege a coletividade. Tratamento perto de casa. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, MPF pede construção de um centro de referência para o tratamento de pessoas com doenças raras. Uma importante conquista para aqueles que tiveram de começar a trabalhar cedo, ainda crianças. Uma decisão da Justiça reconheceu o tempo de serviço exercido por menores. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Ainda dá tempo de evitar um retrocesso sem precedentes. A Organização Mundial da Saúde declarou a poliomielite erradicada de todos os países da América em 1994. Agora, mais de 20 anos depois, a doença pode ser um risco para os brasileiros. Acredite, por falta de vacinação. Em centenas de cidades, a cobertura estaria abaixo do recomendado. A voz firme e os braços fortes de Mário Sérgio não revelam a deficiência nas pernas causada pela poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Acometido pela doença aos 6 meses de idade, esse mineiro e muitas outras crianças não tinham como se proteger. A descoberta da vacina só foi anunciada em 1953. As pessoas mais jovens que não viveram a fase da polio, das epidemias de polio, talvez por isso, por não ter essa noção, não ter essa vivência, não ter essa experiência, não sintam necessidade de vacinar os filhos. Mas é muito importante, é de suma importância para a felicidade deles e dos pais. Eu sou um sujeito infeliz? Não, mas eu tive muito mais dificuldades do que poderia ter, do que teria se eu não tivesse a deficiência. A poliomielite, ou simplesmente pólio, é uma doença altamente contagiosa, transmitida por um vírus que se instala no intestino. Atinge crianças e adultos. A transmissão ocorre pelo contato direto com a pessoa infectada ou pela ingestão de água e alimentos contaminados com fezes contendo vírus. A principal complicação da doença são as sequelas ocasionadas pela paralisia, que se manifesta principalmente nos membros inferiores. Há 20 anos, o Brasil não registra nenhum caso de poliomielite em território nacional, mas, de acordo com informações do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal estaria em queda na maior parte das cidades brasileiras, o que traz riscos de reintrodução de doenças já erradicadas, como a poliomielite e o sarampo. A vacinação é importante e é muito importante frisar que a vacinação protege o indivíduo, ela nos protege individualmente, mas também protege a coletividade, protege a sociedade. Uma vez que você vacina um grande número de indivíduos, você protege a população como um todo, até eventualmente aquele que não é vacinado por algum motivo, já que a maior parte da população é vacinada, o que restringe a circulação do agente infeccioso. Para evitar esse retrocesso, o Ministério Público Federal oficiou os 312 municípios nos quais o índice de cobertura vacinal para a poliomielite estaria abaixo dos 50%, quando a recomendação é que seja de 95%. A vacina só é contraindicada em casos de gripe muito forte e febre alta, crianças com imunodeficiência congênita ou adquirida, neoplasia maligna e que estão em tratamento com o uso de corticoides em doses elevadas ou quimioterapia e radioterapia. O prático seria que os pais realmente gastassem um tempinho do dia, é muito pouca coisa. 2 gotinhas não leva o quê? Não leva 1 minuto. Tome a vacina e evite que o seu filho, e claro, a própria família sofra com uma doença.
para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a Procuradora Federal do Direito dos Cidadãos, doutora Débora Duprá. Doutora Débora, obrigado por participar do programa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Doutora Débora, como nós vimos na reportagem, essa cobertura vacinal disponível, ela é suficiente? No ano de 2017, houve uma falta da vacina para poliomielite, de algumas vacinas, por um período de tempo. E alguns procedimentos foram instaurados em unidades do Ministério Público Federal e se verificou que em 2018 houve a normalização. E também estive conversando com o presidente do CONASCENS, Conselho Nacional de Secretários Municipais, que confirmou que as vacinas são absolutamente suficientes. E o que atribui esse número de 50% em relação aos 95%? O Ministério Público atribui a que esse número? Com quem se conversa são aventados múltiplos fatores. Um deles, inclusive, a acomodação das famílias na percepção de que são doenças já erradicadas, que não há perigo. Ou seja, há uma geração que nunca viu as sequelas de uma poliomielite, né? Nós temos, enfim... então, há essa possibilidade de, enfim, as famílias não estarem levando suas crianças Mas há outras possibilidades. Há possibilidade também de sistemas de informática que não se comunicam entre si. Há possibilidade de a cobertura estar baixa mesmo e por alguma razão que nós desconhecemos. Enfim, são múltiplos fatores e nenhum deles ainda é identificado como definitivo. E qual tem sido o trabalho do Ministério Público Federal para garantir que haja vacinação para todas as crianças? A nossa primeira preocupação foi logo após uma reportagem do Estado de São Paulo, acho que foi a primeira reportagem sobre esse assunto, tratando dos 312 piores municípios em cobertura vacinal da poliomielite. Então, a nossa atuação, primeiro, está limitada a esse ponto, porque foi o alerta, né? Imaginar que uma doença que causa enfim, com esses efeitos tão danosos para a saúde humana, com a capacidade de matar, uma doença erradicada no Brasil, até pouco tempo atrás, ela pode retornar. Isso daí chamou a nossa atenção. E nós, portanto, fazendo essa abordagem, né, essa investigação, digamos assim, muito rápida de possíveis causas, nós encaminhamos para essas 312 prefeituras um ofício com a solicitação de algumas providências imediatas. A extensão do horário de funcionamento dos postos de saúde, que era um dado na reportagem, que era colocado como um possível impedimento das mães, que são as mães principalmente que levam as crianças para esses postos, mas que trabalham fora. Então, extensão desses horários, inclusive para os fins de semana, a verificação da carteira de vacinação no ambiente escolar, a possibilidade de implantação desse sistema que foi criado em 2013, de identificação nominal das crianças vacinadas. Enfim, há um conjunto de providências que a gente espera que sejam atendidas rapidamente. A busca ativa também, porque às vezes os pais ficam até esperando, né? Sim, a busca ativa é extremamente importante por essa situação de conforto das famílias, né? Então, muitas famílias esperam que os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde na família batam a sua porta e falem, olha, tem uma criança para vacinar. Com certeza, uma preocupação do Ministério também, né? Sim. Doutora Débora, obrigado por participar do programa. Muito obrigada. E a campanha nacional de vacinação inicia no dia 6 de agosto. É bom ficar atento à data, porque em alguns municípios o calendário começa antes. Saúde é um tema que afeta e preocupa muitos brasileiros, não é mesmo? No próximo bloco vamos falar sobre doenças raras. Não bastassem todas as complicações das próprias doenças, muitos ainda precisam viajar para outras cidades em busca de tratamento. Até já!
Ter uma doença rara é uma situação muito complicada. Agora imagina ter que viajar mais de 500 quilômetros para fazer o tratamento. Essa é a situação de muitos pacientes de Uberlândia, em Minas Gerais. E para mudar essa realidade, o Ministério Público Federal pediu na Justiça a implantação de um centro de referência para que esses pacientes tenham acompanhamento, terapias e medicamentos na cidade onde moram. Laura tem 4 anos e uma doença rara nos olhos, por isso enxerga com dificuldade. O pai da garota explica que precisa levá-la periodicamente em São Paulo para fazer tratamento, porque não tem em Uberlândia. Aqui não achei nenhum especialista à altura que o tratamento que ela está tendo em São Paulo. Tem dificuldade de locação para a gente ir para lá. E tem que ser uma coisa bem rápida. Consultou, volta para trás. Então é uma viagem cansativa para ela, que ela desgasta muito. E como ela vai fazer um tratamento lá, cansa muito a visão dela. Então ela vem enjoadinha. A realidade de Laura é a mesma de centenas de pessoas em Uberlândia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem hoje 13 milhões de portadores de doenças raras. 75% são crianças. O Ministério da Saúde aponta que existem no país 250 serviços voltados a esses pacientes. Uberlândia, ele tem já uma integralização quando a gente fala das políticas, né, do município, do próprio estado e da União. E isso é muito bom, porque é um momento ideal para que se tenha isso, para a gente conseguir esse centro de referência. Ciente dessa necessidade, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para que a Prefeitura de Uberlândia construa um centro de referência para atender essas pessoas. A intenção é saber por que a Prefeitura se recusa a implantar esse fluxo de atendimento e também porque se recusa a requerer o credenciamento. É importante que haja um pedido de credenciamento perante o Ministério da Saúde e é importante que se crie, desde logo, um fluxo de atendimento. Desde 2014, existe uma portaria instituindo uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras. Desde então, já foram construídos 8 centros de referência em todo o país. Hoje, um paciente com doença rara, ele fica perdido na rede. Então, ele vai nas UAIs que não tem condições nem de fazer um diagnóstico da doença que ele tem. Com o fluxo, a possibilidade de fazer um diagnóstico mais rápido é muito maior. Na hora da fome, nada melhor do que um restaurante. Ainda mais se puder comer à vontade por um preço único. Mas é aí que muita gente acaba exagerando um pouquinho no prato. Você costuma exagerar um pouquinho quando vem em restaurante assim? Depende do nível da fome, às vezes eu exagero sim. Costumo, mas não só porque tem preço único. Todos eu costumo exagerar. Difícil mesmo resistir a tantas delícias. Tem opção para todos os gostos. Frango a passarinho, pastelzinho, bolinho, batata frita. O sabor é irresistível, né, gente? Mas o problema é que muitos clientes pagam por esse exagero. Alguns restaurantes cobram taxa quando há sobras no prato. O senhor já foi cobrado alguma vez por sobra no prato? Ainda não, mas já vi em vários restaurantes anúncios nesse sentido de que seria cobrado, mas nunca vivenciei essa situação. Embora nunca tenha vivenciado a situação, eu acho que de certa forma é justo, porque o que pode sobrar em algum lugar pode faltar em outro. Então acho que seria justo, não sei, não pensei bem ao fundo, mas acho que seria legal. O que muita gente não sabe é que essa prática de alguns restaurantes não é permitida. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor considera essa cobrança abusiva. O descumprimento dessa norma pode gerar multas de até 7 milhões de reais. Não tem como cobrar, a gente tem até como fazer um aviso, algum informativo, dizendo que a pessoa tem que servir, se precisar servir várias vezes, pode servir, se quiser servir segunda vez ou terceira vez, para não ter o desperdício.
mas cobrança mesmo não pode fazer. Quer mais informações como essa? Acesse o Facebook do MPF no endereço que aparece aí abaixo. Trabalhar desde muito cedo, aos 10, 12 anos, para muitas famílias não é questão de escolha, e sim de necessidade. Além de perder a infância, muitos desses jovens trabalhadores acabam ainda sem os direitos previdenciários. Mas um esforço conjunto, uma integração entre as instâncias do Ministério Público Federal tem mudado isso. Uma decisão da Justiça reconheceu o tempo de serviço exercido por menores. Com toda a serenidade, Dona Celita coloca a casa em ordem. Lava roupa, limpa o chão. Durante 48 anos, todas essas funções eram feitas nas casas de outras pessoas. Eu comecei a trabalhar com 12 anos para ajudar minha família, que a gente precisava, né? E eu comecei como babá, cuidava de criança, depois fui indo a outros serviços leves, né? Passei a fazer limpeza, cozinhar, de acordo com a minha idade. Ela precisou trabalhar até os 60 anos para conseguir a aposentadoria. Mas o Ministério Público Federal conseguiu que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhecesse o tempo de trabalho exercido por menores para a Previdência Social. Isso ocorreu depois que a Justiça Federal do Rio Grande do Sul negou o pedido ajuizado pela Procuradora da República, Ana Paula Carvalho de Medeiros. Evitar a dupla punição desses menores que já tiveram que trabalhar durante a infância, perdendo de estar brincando, perdendo, né, lazer, educação. E eles são duplamente punidos na medida em que depois o Estado não reconhece esse tempo como tempo de serviço. Depois de recorrer ao TRF4, Ana Paula passou a contatar os procuradores regionais da República que atuariam no processo. Entre discussões do mérito e debates jurídicos, foram realizadas 9 sessões de julgamento no tribunal. 5 procuradores regionais da República se mobilizaram até que, em 9 de abril deste ano, o TRF4 acatou o pedido. Para além da relevância do caso em si, né, que tem uma repercussão de efeitos nacionais, esse caso também revela a importância da atuação integrada entre o Ministério Público das diferentes instâncias, com articulação entre quem propôs a ação, quem propôs o recurso em relação à sentença e quem está, então, sustentando a relevância desse recurso. A decisão é válida para todo o país, mas o Instituto Nacional da Seguridade Social já entrou com recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Agora, a ideia é manter o diálogo e a integração entre as instâncias do MPF, também com os subprocuradores gerais da República que atuarão no caso. O Ministério Público Federal, ele se reconhece como um advogado da sociedade. E o que a gente verificou neste caso concreto é que nós todos trabalhamos como um grande escritório de advocacia em defesa de um interesse especialmente relevante. E agora esta ação que está pendente, essa decisão que está pendente de um recurso especial extraordinário no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, será lá acompanhada por outros membros do Ministério Público Federal, que serão por nós acionados para dar uma atenção diferenciada para esse caso, que realmente merece essa atenção específica, porque é um caso de grande relevância social. A decisão é uma nova esperança de justiça social para quem perdeu muito mais do que a infância. Eu gostaria de ter estudado mais, né, ter me formado, tudo que eu não consegui. Aí eu me esforcei muito para meus filhos se formarem, e estão, graças a Deus, formados também. E veja no próximo bloco, cultura e história podem desmoronar. No Maranhão, o MPF atua para evitar possíveis desabamentos de imóveis tombados como patrimônio histórico e cultural. O interesse público volta já.
Já está em vigor a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Quem tem as informações é o Augusto Viana. Além do Sistema Único, que tem o objetivo de integrar diversos órgãos de segurança pública para que atuem de forma cooperada, a lei prevê a criação do Sinesp, que vai integrar dados e informações para auxiliar no rastreamento de armas e munições. Essa política, que terá duração de 10 anos, prevê a atuação conjunta dos órgãos de segurança e defesa social do país em articulação com a sociedade. O Ministério Público Federal, que acompanha e fiscaliza o cumprimento do cronograma de implementação do sistema, pediu informações ao Ministério da Segurança Pública e sugeriu ainda a criação de um sistema unificado com informações sobre apreensões de explosivos. Eliane. Obrigada, Augusto. E vamos agora ao nosso giro de notícias. O alto número de reclamações contra o aumento dos preços dos planos de saúde levou o MPF a questionar as regras e o cálculo do índice de reajuste anual definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Tribunal de Contas da União também pediu a reavaliação dos preços dos planos em vigor até abril de 2019. Os donos de postos de combustíveis que vão atender a candidatos ou até mesmo fazer doações durante o período eleitoral terão de firmar contrato por escrito com os partidos políticos. A medida busca facilitar a fiscalização e evitar a venda irregular de combustíveis, além de evitar o desabastecimento e o aumento excessivo de preços para a população. Tudo isso também para combater a compra de votos, crime que pode levar à cassação do candidato, além do pagamento de multa. Lembrando que em casos de irregularidades durante esse período de eleições, a população pode e deve denunciar ao Ministério Público Eleitoral. E isso é bem fácil. Basta baixar o aplicativo de celular, o SAC MPF, ou procurar a Procuradoria Regional Eleitoral na sua cidade. Você sabia que usar veículo público para fins particulares é crime? Em Goiás, o MPF denunciou o prefeito de Itaguaru por usar tratores do município para retirar entulho de área particular. Ele foi acusado de uso indevido de bem público. Além de perder o cargo, quem comete esse tipo de crime pode ficar impedido de exercer função pública por 5 anos. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Prédios e casarões tombados como o patrimônio histórico do Maranhão estão em condições tão ruins que podem desabar. E para evitar isso, o MPF ajuizou uma ação civil pública exigindo a restauração e a manutenção desses imóveis tão importantes para o Estado. A impressão para quem olha para os prédios tombados como patrimônio histórico e cultural de São Luís do Maranhão não é boa. Parece que tudo vai desmoronar e realmente não é só impressão. Eles correm mesmo esse risco. E os casarões coloniais se transformaram em estacionamento para veículos, um negócio rentável. O Centro Histórico de São Luís foi tombado em 1974. Aqui, segundo o IPHAN, são cerca de 4.000 imóveis tombados. Mas o fato de não saber quem são os donos desses imóveis compromete ainda mais as ações de restauração, recuperação e conservação deles. A indefinição da titularidade desses prédios e as condições estruturais ruins motivaram o Ministério Público Federal no Maranhão a fazer uma ação civil pública solicitando ao IPHAN, Governo do Estado e Município de São Luís que elaborem um cronograma conjunto de ações para conter o risco de desabamento dos imóveis. O problema, na verdade, diz respeito à atuação da Prefeitura de São Luís quanto à identificação dos imóveis em situação de abandono. Existe uma responsabilidade também do Estado do Maranhão, pois a área, além de ser tombada pela União, é tombada pelo governo estadual, além do IPHAN, que é, digamos assim, em virtude do tombamento federal, o responsável pelo zelo desses imóveis. O prazo para a elaboração do levantamento dos casarões que estejam em situação de abandono é de 90 dias. A ideia é também identificar e catalogar os imóveis particulares e assim promover ações administrativas ou judiciais na busca da preservação do patrimônio tombado. Pelas ruas e ladeiras do Centro Histórico, maranhenses e turistas não escondem a decepção.
As ruínas estão levando aos poucos parte da memória arquitetônica e secular do Maranhão. Vim aqui e não ter o que ver de antigo para relembrar o passado fica assim meio complicado. Quem não conhece a sua história não tem como mantê-la, não tem como perpetuá-la, né? Este servidor público trouxe a filha para um passeio pelo centro histórico. Não gostou do que viu e defende uma união de esforços para restaurar os casarões que são herança para futuras gerações. A população, junto com o governo estadual, municipal, o IFAM e até mesmo as pessoas que são detentoras desses prédios, precisam ter uma conscientização maior da importância desse casario. Nós entramos em contato com o IFAM e o governo do município de São Luís do Maranhão e do estado, mas não tivemos retorno. E o programa de hoje fica por aqui. Participe do Interesse Público e envie sua sugestão para o e-mail que aparece aí na sua tela. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!